1 Samuel 20:11. Jonatas disse: venha, vamos ao campo. E eles foram. E Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora, depois de amanhã, e saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Versículo 42. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Por que falar de um relacionamento cristão? Nós entendemos que todas as qualificações que um relacionamento precisa ter para ser abençoado, para ser feliz, para ser próspero, frutífero, elas se encontram dentro do exemplo e do caráter de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou e revela Deus. Nós estamos diante de um texto que aconteceu ainda no Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha vindo e se encarnado como um homem e vivido entre nós. Mas Deus já se revelava de outras formas, de outras maneiras. E essa experiência relatada no texto aconteceu na vida de um dos homens que teve mais intimidade em seu relacionamento com o Senhor. Davi recebeu o título de homem segundo o coração de Deus. Alguém que tinha um coração que agradava ao Senhor. Alguém que sabia expressar sentimentos compatíveis com as expectativas que o próprio coração de Deus guardava com relação aos corações dos homens. Então, tudo aquilo que nós podemos retirar de exemplo e de lição a partir do relacionamento entre Davi e seus amigos, seus companheiros, nós podemos extrair para a nossa vida hoje como sendo algo também que vem ser reflexo de um relacionamento que se espelha no caráter de Deus. Especificamente no relacionamento entre Davi e Jonatas, nós vemos a lealdade como sendo uma das marcas. Mas vemos também a cumplicidade, vemos também o amor. Eu creio, irmãos, que uma das maiores necessidades que todo ser humano tem é de estabelecer bons relacionamentos. Amizades que valham a pena. Nós aprendemos que amigos são verdadeiros tesouros que nós guardamos no nosso coração. O ser humano não foi feito para ser uma ilha. O ser humano precisa se relacionar. Quando Deus fez o homem, Ele disse: não é bom que o homem viva só. E ainda hoje, irmãos, esse decreto de Deus prevalece, perdura. Nós sabemos que não conseguiremos ser completamente felizes se vivermos isolados, se vivermos na solidão. A história de Jonatas e Davi, ela nos ensina pelo menos 3 coisas. A primeira delas é valorizar amizades sinceras. E sinceridade foi uma das marcas da amizade entre Davi e Jonatas. Um segundo valor é que nós devemos procurar nos relacionar bem e com todas as pessoas. A seletividade vai acontecer naturalmente ao longo dos nossos relacionamentos. A sabedoria e a experiência da convivência vai nos mostrar quem são as pessoas com quem nós estamos nos relacionando. No caso de Jonatas e Davi, nós vimos que eles foram postos à prova. Jonatas foi posto à prova quando teve que enfrentar o seu pai, as injustiças do seu pai, os erros do seu pai, mesmo sabendo que no passado seu pai tinha sido um homem escolhido por Deus, ungido por Deus para ser o primeiro rei da nação de Israel.
Mas nós compreendemos que aprovação e reprovação não são coisas eternas. Você pode hoje estar vivendo de uma maneira aprovada por Deus e amanhã você está vivendo de uma forma reprovada pelo Senhor. E foi o caso de Saul. Mas nós vemos explicitamente que esses dois amigos, Jonatas e Davi, eram jovens tementes a Deus. A fé de Jonatas não foi menor do que a fé de Davi. A convicção que ele trazia em seu coração, da unção de Davi, da escolha que Deus já havia feito previamente para que Davi sucedesse o seu pai, a forma como ele abdicou do direito ao trono, ele abriu mão de toda a riqueza material, abriu mão de todo o poder para que a vontade de Deus prevalecesse em Israel. E ele sabia que a vontade de Deus era que Davi fosse o rei. Então nós vemos uma lealdade permeando uma amizade, mas uma amizade que estava sendo construída e desenvolvida nas bases da fé de dois jovens. Muitas vezes nós valorizamos muito Davi, ressaltamos muito as experiências que ele teve, porque Jonatas morreu ainda jovem. Mas eu creio que se Deus não tivesse chamado Jonatas, muitas experiências maravilhosas nós poderíamos estar aprendendo a partir das atitudes deste jovem que a Bíblia relata tão poucos detalhes. Uma amizade verdadeira precisa ser estabelecida sobre a sinceridade, sobre a lealdade e sobre a fé. Então nós devemos procurar nos relacionar bem com todas as pessoas e, ao longo do tempo, a sabedoria que vem de Deus irá fazer essa seletividade. O discernimento espiritual irá nos mostrar quem é de Deus para nós e quem não é. Gálatas 6:10, o apóstolo Paulo escreveu: façamos bem a todos, indistintamente, e principalmente aos domésticos da fé. Davi era alguém doméstico da fé para Jonatas. Eles acreditavam no mesmo Deus. E o terceiro valor que nós precisamos cultivar é de investir tempo e energia para construir relacionamentos que sejam fundamentados nos princípios divinos e não nos princípios sociais humanos. Uma vez que os princípios sociais humanos são falhos. Às vezes a sociedade tem semeado na nossa mente, no nosso coração, conceitos de amizade que na verdade não estarão estabelecendo, se nós os colocarmos em prática, amizades que sejam frutíferas como esta de Davi e Jonatas. Existem, irmãos, algumas lições que nós podemos tirar desse texto. A primeira delas é que o testemunho de alguém, e aí especificamente alguém que comungue da fé em Deus, e poderíamos trazer para os dias de hoje, considerando o testemunho de um verdadeiro cristão, ele só influenciará a sociedade se esta pessoa ou se este cristão for alguém que se relaciona bem com todas as outras. Podemos extrair o exemplo do próprio Senhor Jesus, com a sua própria vida e através das suas palavras. Jesus, quando proferiu o Sermão do Monte, um dos sermões mais importantes que ele fez, ele finalizou dizendo: olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E nós sabemos que o sal só exerce a sua propriedade, as suas funções, quando ele se mistura nos outros alimentos. Ele tem sabor, mas o sabor do sal por si só não é algo que nos faz bem, mas quando ele vai para os outros alimentos, ele cumpre o seu papel. O sal conserva, mas ele só conserva os outros alimentos. Então há necessidade de um relacionamento. E quando ele disse: vós sois a luz do mundo, ele falou: olha, não se acende uma lamparina e se coloca embaixo de um móvel, mas coloca-se no velador para que ela dê luz a todos que estão na casa. Então Jesus dá uma ênfase nesse aspecto à família, como sendo o ambiente onde a luz de Jesus deve brilhar a partir de nós. O cristão, então, deve testemunhar a presença de Jesus na sua vida, principalmente nas suas convivências, nos seus relacionamentos. Isso deve começar dentro da sua casa. Você não é capaz de amar seus filhos, seus irmãos, seus pais, sua esposa, seu marido, protegendo-os, fazendo bem para eles. Como é que você vai querer ser uma pessoa que cultive bons relacionamentos, boa convivência fora do lar?
O lar é um ambiente de ensino e de aprendizagem. Aplique dentro do seu lar os princípios cristãos e você vai ver como que a sua vida vai mudar e como que as pessoas lá fora vão começar a encarar você, a te respeitar e a ter você como uma referência de alguém de Deus. Então existem pelo menos 3 níveis de relacionamento. Uma vez que o ser humano não foi feito para viver isolado, pare e pense um pouquinho como você tem se relacionado com as outras pessoas, e você vai ver que normalmente você tem 3 níveis de relacionamento, todos nós. O primeiro deles é aquele nível no qual nós temos colegas. Então, no ambiente de trabalho, às vezes você tem colegas ali que você tem um relacionamento estritamente profissional, sabe o nome. De alguns você nem sabe o nome, ou você chama de doutor, ou você chama de colega, ou chama pela sua função. Sabe só o sobrenome, que é o nome de guerra daquela pessoa. Então esse é o primeiro nível que se estabelece nos relacionamentos. É o mais fraco dentre todos os outros. O segundo nível é o nível do companheirismo. Você tem, às vezes, alguns companheiros. São aquelas pessoas que você escolhe, ou não escolhe, mas as circunstâncias colocam na sua vida para te acompanharem em determinados momentos. E tão somente alguns momentos. Então é um relacionamento que se dá de forma periódica. Pode acontecer no trabalho, pode, mas você pode ter companheiros de viagem, você pode ter companheiros de moradia. Então é um segundo nível de relacionamento, que vai exigir um pouco de intimidade. Mas o terceiro nível e o mais profundo se chama amizade. E é maravilhoso a gente ver que Jesus, em determinado momento, na sua caminhada com os discípulos, que deixaram de ser colegas, passaram a ser companheiros, e depois de companheiros se tornaram amigos. Jesus disse: olha, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. E como Jesus revela a Deus, nós vamos ver que de fato Deus sempre quis fazer e estabelecer amizade com os seus. O primeiro homem que ele chamou para constituir a partir deste homem uma nação para si, com a qual ele pudesse estabelecer um relacionamento íntimo, foi Abraão. E a este homem Deus chamou de amigo. Ele disse: olha, esconderei eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé, mas também carrega o título de aquele homem que foi amigo de Deus. Agora pare e pense um pouquinho sobre o quanto você tem agregado de relacionamento na sua vida. Quantos são os teus colegas, quantos são os teus companheiros e quantos são os teus amigos, verdadeiros amigos. Pare e pense um pouquinho quanto vale uma amizade para você. E você só poderá responder essa pergunta ou mensurar o valor de uma amizade se você se lembrar do momento em que um amigo chegou para você, quando você estava mais necessitado de alguma coisa, seja no campo material, seja no campo emocional, ou seja também no campo espiritual. Davi precisava de um amigo, irmãos. E eu vejo a mão de Deus na vida de Davi, quando foi lá no palácio do rei e escolheu um amigo para Davi. Nenhuma outra pessoa na face da terra poderia fazer por Davi o que Jonatas fez. E se Jonatas não fosse um verdadeiro amigo de Davi, não teria enfrentado seu próprio pai para fazer justiça a Davi, não teria abdicado do trono, da posição de ser sucessor e rei de Israel, para que Davi pudesse assumir as funções que Deus havia ungido e estabelecido sobre sua vida. Eu vejo em Jonatas um amigo de Davi, mas eu vejo também em Jonatas um amigo de Deus. Alguém que cultivava um relacionamento com o Senhor. Alguém que trazia consigo valores como justiça, lealdade, verdade e sinceridade. Olha no texto comigo. Agora, volta um pouco a alguns capítulos. 1 Samuel, capítulo 18. A amizade entre Davi e Jonatas foi uma amizade que só trouxe benefícios para os dois. 1 Samuel 18, versículo 1 diz assim: depois desta conversa de Davi com Saul,
Surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi, junto com a sua túnica, até a sua espada, o seu arco e seu cinturão. Por que o texto mostra essa atitude simbólica de Jonatas, de selar uma amizade a partir dos seus objetos pessoais? É muito importante a gente perceber nas nossas amizades, e aí a gente precisa perceber que não tem que haver só uma expectativa com relação à atitude do outro, mas tem que haver uma vontade pessoal, uma liberalidade pessoal, de que a atitude parta de você também em direção ao outro. Mediante a amizade dos dois, Jonatas fez questão de selar. Selou dando o seu arco, a sua espada, a sua roupa, e era uma veste o quê? Uma veste real. Ele era filho do rei. As armas que Jonatas tinha eram as melhores que poderiam haver no exército de Israel. O que Jonatas estava mostrando para Davi é que Davi haveria de ser o rei, sim, o sucessor do seu pai. Então lhe deu as vestes reais. Mas quando Jonatas deu a Davi a sua espada, o seu arco, o seu cinturão, ele estava mostrando para Davi que não seria fácil assumir aquela função. Ele precisaria guerrear, precisaria lutar. Mas que, sobretudo, ele estaria com ele. Os verdadeiros amigos não escondem as dificuldades do outro. Não esconde a verdade. O verdadeiro amigo é aquele que se importa, não só com o presente, mas também com o futuro do outro. E, sobretudo, o verdadeiro amigo é aquele que está disposto a sofrer e passar pelas lutas junto com o outro. Você tem sido um verdadeiro amigo? Por exemplo, daquelas pessoas que Deus colocou mais perto de você? Eu vou aplicar isso imediatamente na vida familiar. Os dois melhores e maiores amigos precisam ser marido e esposa, cúmplices, cônjuges que sejam companheiros, mas que estejam dispostos a lutar por um mesmo ideal, por um ideal que seja verdadeiro, por um ideal que seja justo. O marido e a esposa não podem esconder nada do outro, não pode também tapar os erros do outro. É lógico que você não vai falar de uma forma indelicada. E muitas pessoas que têm orgulho da sua sinceridade, mas muitas vezes atropelam a delicadeza com a sua sinceridade. Poderiam muito bem exercer a sinceridade, mas com delicadeza, com carinho, que também é reflexo de uma verdadeira amizade e que é um sinal de quem ama. Ama também no falar. Jonatas estava sendo essa pessoa sincera com Davi, como foi sempre. Não escondeu de Davi as verdades que estavam guardando por ele. Seria um tempo de luta, mas Jonatas estava disposto a passar. Jonatas não quis colocar panos quentes nas atitudes erradas do seu pai, embora tenha sido a primeira amizade que ele teve antes de Davi. Uma coisa é você ser tolerante, aguardando um tempo, aguardando o tempo de Deus, aguardando o tempo certo. Uma outra coisa é você ser condescendente, complacente, exercendo uma tolerância que se confunde com permissividade. Se você agir assim, você vai estar agindo de uma forma errada. Deus tem falado de uma forma muito poderosa a nós, pais aqui da Igreja do Flamboyant, principalmente no que tange ao falarmos e agirmos com os nossos filhos, com nossos cônjuges. Muitos casos têm tido a sua origem dentro dos lares pela permissividade dos seus pais, pais amigos. Os pais que querem ser amigos dos seus filhos e aí começam a ser tolerantes, e essa tolerância passa dos seus limites e se torna uma permissividade.
Está errado, está fora do padrão de Deus, vai trazer consequências ruins, mas você não quer perder a amizade, entre aspas, do seu filho, então você não está sendo amigo dele. Pelo contrário, você está perdendo o respeito e você está deixando que o mal venha acontecer na vida dele. Mais à frente você vai ser cobrado por ele. E a gente que é pastor, a gente ouve testemunhos de adultos que falam, olha, eu estou passando por essa situação, ou eu estou sofrendo hoje traumas de problemas que eu tive lá no passado. Por quê? Porque meus pais não se importaram comigo. Porque meus pais, querendo ser meus amigos, deixaram que isso acontecesse. Quantas vezes um pai entrega a chave de um carro para um filho que é menor de idade, que não está habilitado, querendo dizer que confia nele, que é amigo dele? Você está sendo, no mínimo, irresponsável. Você está dando exemplo de quem não cumpre a lei. E se você não cumpre a lei no que diz respeito, por exemplo, a conceder chave do carro, permitir que o seu filho menor dirija, o seu filho mais à frente vai entender que cumprir a lei não é tão importante assim. É contornável. E ele vai se achar no direito de não cumprir a lei em outros aspectos. É terrível quando uma criança cresce vendo o pai resolvendo os seus problemas, mas não corrigindo-os. E se você pode infringir a lei em alguns aspectos, por que não infringir a lei em outros? Então, essa proteção que você dá, na verdade, ela é uma porta escancarada para que seu filho cresça sendo um infrator da lei. E aí você tem um mundo aberto para que um jovem se torne um adulto, mas um adulto criminoso. Trazendo para o campo espiritual, essa porta aberta ela é uma brecha para a entrada de demônios, para a ação de Satanás, para a opressão, para a possessão. É um escravo do diabo, motivado nas suas ações para levar prazer a demônios. Você só será amigo da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, se você não esconder a verdade. Se você não deixar de repreendê-los quando estiverem errados. Isso é sinceridade, isso é lealdade, isso é ter amor. No caso de Jonatas e Davi, Jonatas abençoou Davi, evitando que Davi fosse morto pelo seu próprio pai, Saul, pai de Jonatas. E foi mais de uma vez. E a Bíblia mostra que a forma como Davi se aproximou da casa de Jonatas, ela aconteceu em dois momentos. O primeiro momento, lá pelo capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 16, os irmãos vão ver que Davi foi lá para tocar harpas, louvando a Deus, para fazer o quê? Pela psicologia, fazer uma terapia psicológica com Saul, aliviar o seu pânico. Mas espiritualmente nós sabemos que, e o que a Bíblia nos mostra, que Davi foi lá, através do louvor, espantar os demônios que oprimiam Saul. Depois, Davi se aproxima novamente da casa de Saul, quando ele venceu o gigante Golias. E Saul o levou para a sua casa e o fez chefe de muitos soldados. É interessante que, se os irmãos olharem para os textos, vão ver que Saul não se lembrou de Davi. Alguém que tinha ido à sua casa tocar, louvar, adorar a Deus, para trazer alívio, libertação no campo da espiritualidade. O que Davi fazia com Saul era libertação. E depois, a Bíblia não fala quantos anos, mas não foram tantos assim, Saul nem se lembrava de quem era Davi, o jovem que matou Golias. A gente percebe uma ingratidão muito grande, uma desvalorização daquilo que é, no momento, às vezes, mais importante para nós, só porque é espiritual. Davi foi à casa de Saul, louvou a Deus, levou libertação a ele, mas aquilo não era algo tão importante no momento para Saul, o que já demonstrava que Saul estava se afastando de Deus. E a gente vê que não era tão importante para Saul, que Saul não valorizou tanto,
porque ele nem reconheceu Davi depois, não sabia nem de quem Davi era filho. Mas quando Davi se mostrou um homem poderoso, de guerra, de fé, aí Saul se atentou para ele. Então a Bíblia diz que Saul sentiu inveja de Davi. Davi chegava das guerras e as pessoas começaram cantando que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares e aplaudiram Davi, então Saul ficou com inveja. Teve ciúme do trono. E tudo isso, somado, constitui um sentimento chamado ódio, que é onde o diabo mais opera no coração das pessoas. Uma pessoa tomada pelo ódio, ela é capaz de fazer coisas terríveis, irmãos. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8. Vamos ler do versículo 8 ao 12. Diz o texto que Saul ficou muito irritado com aquela música, com aquele refrão que as mulheres estavam cantando. Ficou aborrecido e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? E daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, olha só, irmãos, como o ódio, a inveja, o ciúme, essas coisas abrem uma brecha para uma interferência maligna. No dia seguinte, 1 Samuel 18, 10. No dia seguinte, um espírito maligno permitido por Deus, aqui está escrito mandado ou permitido por Deus, tem esse mesmo sentido, apoderou-se de Saul. E ele entrou em transe profético em sua casa. E enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor Deus o havia abandonado e agora estava com Davi. Deus abandonar uma pessoa significa que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, saiu da vida daquela pessoa. E isso se aplica realmente no Antigo Testamento. Teologicamente está certo. A presença do Espírito Santo na vida de alguém, ela é marcante, ela é notória. Tanto para a própria pessoa que o detém, quanto para os outros que convivem com ele. Então Saul tinha convicção, Deus já o havia abandonado. E se Deus o havia abandonado é porque já tinha escolhido outro. Provavelmente era Davi. Estava ganhando projeção, proeminência, por atos de fé que se revelavam através das vitórias. Agora é interessante dizer que naquele dia seguinte, um espírito maligno, um demônio, apoderou-se de Saul. E ele fez o que nunca tinha pensado fazer: lançar uma lança contra alguém que era fiel a ele, leal a ele. Estava na sua casa, que só o ajudou, que só o abençoou. A amizade entre Jonatas e Davi fez com que Jonatas reprovasse esse pai, Saul, e apoiasse o seu amigo, livrando-o da morte algumas vezes. E depois a família de Jonatas foi amparada por Davi, depois que Davi se tornou rei. Depois que Jonatas já havia morrido numa guerra, Davi amparou a sua família, porque eles fizeram um pacto, uma aliança, um acordo. Olha comigo, capítulo 20, versículo 13. Jonatas estava dizendo para Davi: se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não lhe informar e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, mostre lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família. E Jonatas foi leal a Davi, e Davi foi leal a Jonatas. Versículo 16 diz: assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor Deus chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E depois Jonatas chamou Davi para reafirmar o seu juramento por causa da sua amizade. E veio a se tornar o seu amigo leal. Eu quero dizer, irmãos, que o ambiente mais propício para nós aprendermos e desenvolvermos sentimentos e atitudes como essas, que são reflexos de uma verdadeira amizade,
o ambiente mais propício é o nosso lar. E eu quero falar hoje também para os pais, que precisam ser amigos dos seus filhos, que precisam corrigir os seus filhos, que precisam agir, que precisam impor limites no amor e pelo amor, que precisam negar-se a si mesmo pelo bem dos seus filhos, abrir mão de sua zona de conforto, para que os seus filhos possam ter o verdadeiro conforto. Quantas vezes eu vejo que nos meus relacionamentos existem alguns pais que deixam seus filhos, às vezes filhas, jovens, às vezes até menores de idade, saírem para as baladas, não vão com elas, não as levam, não sabem onde elas estão com certeza, e deixam por conta de amigos ou de amigas. Se queremos amar verdadeiramente nossos filhos, precisamos ser amigos deles, mas uma amizade estabelecida segundo os princípios de Deus, do cuidado, da proteção, da repreensão e do amor. Agora, como que a Bíblia nos ensina a construir esses bons relacionamentos, irmãos? Romanos 12, 13, Paulo diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos, com os cristãos, em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então, na verdade, estabelecer, construir bons relacionamentos é você compartilhar, mas não compartilhar só os seus bens, mas compartilhar também sentimentos, compartilhar o tempo, compartilhar a presença na vida do outro, chorar com o outro, mas se alegrar com o outro também. Depois Paulo continua dizendo no versículo 16: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. A segunda atitude que a gente precisa ter é não discriminar pessoas por causa da sua posição social. Versículo 19, Paulo diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Terceira atitude: não alimentar ira e nem querer vingança. Seja essa pessoa, e você vai construir bons relacionamentos na sua vida. Uma outra atitude é você viver em harmonia com todas as pessoas. Hebreus 12, 14. A Bíblia diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Uma quinta atitude que nós devemos ter: pensar antes de falar e submeter nossos pensamentos e palavras ao Espírito Santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 11, ele diz: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. E aí Pedro continua discorrendo: afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Mas ele toca na questão espiritual. Ele diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal ou que cometem erros. Deus é o melhor amigo que alguém pode ter. Ele orienta, Ele conduz, Ele protege, mas o seu rosto está atento e volta-se contra aqueles que praticam coisas erradas. No sentido de quê? De não colocar panos quentes nos pecados dos seus filhos. Deus, como Pai, é exemplo de paternidade para nós aqui na terra, irmãos. Deus nunca foi um Deus condescendente, complacente, que tenha colocado panos quentes nos erros de nenhum dos seus servos. E por último, nós precisamos investir tempo na nossa família. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, Deus fala, por meio de Moisés, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno
estejam em seu coração. Ensine essas palavras com persistência a seus filhos. Converse com seus filhos sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Já prestou atenção nesse texto? Lá no início, irmãos, quando Deus tinha dado a lei que nós muitas vezes temos dado uma atenção muito grande, Deus também falou da responsabilidade dos seus pais, de conversarem sobre os princípios de Deus com seus filhos, principalmente nas suas casas, quando estiverem sentados, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Paulo fala aos Gálatas capítulo 6, versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Mas cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Nós devemos levar os fardos pesados uns dos outros. Isso é amizade. É você ser parceiro, companheiro, ser colega, mas ser presente, ser íntimo. Ser alguém que vai sempre estar do lado da justiça, do que é certo. E no campo espiritual, de forma direta, Paulo diz, vocês que são espirituais, devem restaurar o outro nos momentos de suas fraquezas. Com mansidão, diz Paulo, com amor. Se isso, irmão, se aplica a nosso relacionamento com nossos amigos, que dirá nos nossos relacionamentos com os da nossa família? Provérbios 22, 6... A Bíblia diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa gravar no nosso coração todos esses conceitos que estarão presentes na vida de quem realmente quer desenvolver boa convivência, construir boas amizades. E principalmente dentro de sua própria casa. Jesus finalizou dizendo no seu Sermão do Monte, assim brilha a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quanto maior for a nossa participação positiva na vida dos outros, maior será o reconhecimento da presença de Jesus na nossa vida por essas pessoas. A sociedade tem clamado por referenciais, e os referenciais que Deus escolheu somos nós, eu e você, através da nossa conduta, através do nosso bom testemunho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém?